Olá pessoal, meu nome é Aimee Moreira e hoje nós vamos falar sobre as 3 vantagens de tirar o PR diretamente aí do Brasil. Vale a pena mesmo tirar o PR do Brasil? Vamos lá conferir. Bem, a primeira vantagem de se tirar o PR diretamente aí do Brasil é o preço do investimento. Se nós começarmos um processo de imigração diretamente aí do Brasil, o governo canadense ele exige um valor bem inferior a um processo de estudos. O processo de PR, o governo vai exigir para uma família de 2 integrantes pelo menos R$44 mil. Em contrapartida, para o processo de vistos de estudos, o governo canadense vai exigir para uma família de 2 pelo menos R$100 mil. Então é uma diferença muito grande em começar o seu processo de imigração se você já tem condições de fazê-lo. Então, se vocês já possuem todos os requerimentos, se você possui o perfil necessário, que eu vou comentar já qual seria esse perfil, é sim vantagem já começar o seu processo de imigração pelo valor do investimento. Você vai ter que arcar com mais da metade do valor do processo de imigração. Então, o processo do visto de estudos, o governo canadense, ele exige um valor mínimo do governo, que no caso, para a família de 2 seria $14 mil, mais o valor da tuition. Aí nesse valor vai variar, o quanto é que vai ser a tuition pode variar de 12 mil até uns $20 mil canadenses, e a gente indica ainda pelo menos mais 40% em cima dessa soma. Então é por isso que esse valor ele vai para cima dos R$100 mil. Então a segunda vantagem de você já vir com o status de PR, que é o status de residente permanente, é que a palavra visto não existe mais no seu vocabulário. Você não vai precisar de um visto de trabalho para poder trabalhar, você não precisa de um visto de estudos para poder estudar. Você já é um residente permanente e vistos não lhe pertencem. Então a vantagem disso é que quando você for procurar um emprego, muitas vezes as pessoas que estão aqui com status de estudante ou de trabalhador sentem um pouquinho de dificuldade pelo fato deles terem um status temporário, ou seja, não é um status permanente. E às vezes o empregador pode ficar não tão seguro de querer te contratar, porque ele pode saber que você pode voltar para o seu país de origem ou não. Então isso sim vai te dar uma maior segurança na hora de você procurar um emprego e aplicar para uma vaga. Você já aplicar com status de residente permanente, o empregador vai se sentir mais confortável de te contratar, porque ele vai saber que você tem a possibilidade de ficar mais tempo nesse emprego. Uma outra vantagem também é que com o status de residente permanente, você vai poder ter acesso aos programas de settlement do governo. Ou seja, quando você chega no Canadá como newcomer, ou seja, como um recém-imigrante, o governo canadense sabe das dificuldades que você possui para se realinhar e se reajustar no novo país. Então, o governo canadense, ele possui programas de settlement, que vai te ajudar a achar moradia, a aplicar para aquela vaga de emprego que você precisa. Se tua profissão é regulamentada, você pode ter um conselheiro profissional para te ajudar e te reencaminhar a tua profissão de origem no seu país. Então essa seria uma vantagem que só quem é residente permanente possui. São esses programas de settlement que é gratuito para aquelas pessoas que já chegam no país com status de residente permanente. Uma outra vantagem também é que você sendo residente permanente, a gente já vai começar a contar o tempo necessário para aplicar para a sua cidadania. Então, aqui no Canadá, depois de 3 anos de residência permanente, no Canadá, ou seja, morando fisicamente no Canadá, você já pode aplicar para o seu processo de cidadania. Você chegando no país com status temporário de estudante ou de trabalhador, a gente vai poder sim contar esse período, mas a gente vai considerá-lo pela metade. Ou seja, se você passou 2 anos aqui no Canadá como estudante, a gente vai poder considerar 1 ano para a tua cidadania. Então esse seria o período máximo, Se você passou 4 anos no Canadá como estudante, trabalhando, a gente só vai poder contar 1 ano e você vai precisar de pelo menos 2 para o seu processo de cidadania. Então se você já entra no Canadá com status de imigrante, no dia que você entrou, a gente já começa a contar aquele dia, para mais 3 anos, para você já poder aplicar. E na prática, Aimee, qual é a diferença então entre ser um residente permanente e um cidadão? Bem, na prática,
não tem diferença nenhuma no dia a dia, eu não notei diferença nenhuma quando eu me tornei cidadã canadense. O que muda mais são os direitos políticos, né? O direito de voto, que só é restrito aos cidadãos. Se você é cidadão, você não precisa encontrar nenhum requerimento de residência física no país. Fora que você também vai ter o passaporte, né, cidadão, que é um dos mais valiosos do mundo. Você chegar com o passaporte canadense vai abrir porta de entrada para vários outros países e programas de trabalho, por exemplo, em muitos países da Europa. A terceira vantagem de já começar o processo de imigração direto aí do Brasil é que se você quiser estudar aqui no Canadá, quando você chega com o status de residente permanente, você vai pagar bem mais barato que um estudante internacional. Então, se você quiser melhorar o seu nível educacional ou até mesmo mudar de área, você pagará a taxa da tuition, pode chegar a ser pelo menos 1/3 mais em conta que um estudante internacional. Então, isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Se você já está pronto para partir para um processo de imigração, vamos lá, vamos começar esse processo de imigração. A gente não precisa passar por um processo de estudos, porque se você aplicar como estudante internacional, você vai pagar até 3 vezes, né, mais caro que você pagaria se você viesse com um status, né, de residente permanente. Então, aí me explica um pouquinho como funcionaria, né, esse processo de imigração que você está falando. Será que eu já sou qualificado aí do Brasil? Bem, o governo canadense, ele tem um perfil certinho, né, daquelas pessoas que possuem uma grande possibilidade de já começar um processo de imigração aí direto ao seu país de origem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil que o governo canadense está procurando para aquelas pessoas já começarem o processo de imigração sem precisar passar por um processo de visto de estudos. Esse perfil é daquele candidato que possui os 4 fatores determinantes para o processo de imigração através do Express Entry pela categoria do Federal Skilled Worker. Quais são esses 4 fatores? Idade, nível educacional, experiência de trabalho, nível de inglês ou francês. Então, o perfil seria daquele candidato que possui 3 anos de experiência de trabalho, pelo menos, no mínimo, que possui pelo menos 2 diplomas, né, de nível superior, que possui um nível de inglês ou francês já avançado, e a idade, a partir dos 29, a gente vai começar a perder uns pontinhos, mas eu diria que, né, até os 35 você ainda teria sim um perfil muito forte para o processo de imigração. Então, para que a gente possa fazer, né, uma análise em detalhes do seu perfil, eu indico que vocês, né, preenchem o nosso Free Assessment. Tem como vocês já analisarem, né, se vocês possuem esse perfil para o processo de imigração e posteriormente marcar uma consultoria para nós conversarmos caso a caso sobre o perfil de vocês e ter a certeza que a pontuação ela está correta e que já dá para nós começarmos, né, o processo de imigração de vocês. Então, o processo de imigração canadense ele é baseado em um sistema de pontos. Esse sistema de pontos ele leva em consideração exatamente esses 4 fatores. Então, a cada 2 semanas, o governo canadense tem uma rodada de convites. Se a tua pontuação ela for superior à pontuação de corte do governo, você recebe o que a gente chama de ITA, que é a Invitation to Apply, nada mais é que o convite para enviar o teu processo de imigração para o governo canadense. Então, eu diria que o tempo total de um processo de imigração, se tudo ocorrer certinho, eu diria que seria pelo menos 1 ano, né? Que seria pelo menos 6 meses, tempo de organização de todos os documentos, e mais 6 meses o tempo do governo canadense. Mas esse tempo seria um pouquinho, né, flexível, vai depender da quantidade de tempo que você fica no pool, esperando a nota de corte bater com a sua nota, vai depender também da tua agilidade de nos enviar todos os documentos necessários para enviarmos, né, o processo de imigração. Mas se você está muito ansioso, eu não consigo esperar 1 ano para ir para o Canadá, eu estou muito ansioso, eu quero ir amanhã se for possível. Tudo bem, a gente pode já começar o teu processo de imigração e nós também podemos aplicar, né, para um visto de estudos. Então você pode ficar estudando aqui no Canadá e a gente já começar o teu processo de imigração. E aí então, quando o processo de imigração ele é finalizado e você recebe o seu PR, você pode ter, né, o abatimento do valor pago na matrícula, dependendo do college, e você não pagará mais, né, a taxa internacional de estudante internacional. Então essa seria uma vantagem de estou muito ansioso, tudo bem, a gente começa o processo de imigração e em paralelo a gente também começa um processo de estudos, né? Porque o processo de estudos você pode começar de imediato. Espero que tenham gostado do vídeo, se sim, não esqueçam de dar um like, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!